Constantino, eu queria ouvir uma análise sua sobre a relação entre pandemia e a eleição de 2022. Como é que você vê o comportamento do presidente da República e como é que você acha que a pandemia vai influir? Paulo, na verdade, o grande problema que eu tenho visto nessa pandemia desde o começo é a politização, né, que está interditando o debate. Mas não me parece que isso venha mais do presidente, não, ao contrário. O Diogo mesmo falou em, talvez, na decisão do STF, uma parte que cabe ao governo federal seja articular, mas está inviável, né? Basta ver a carta dos governadores, basta ver a postura do governador de São Paulo, que é o principal estado. Então, há um excesso de politização e isso está impedindo um debate maduro, realista sobre a pandemia. Veja, deixa eu analisar as falas do presidente hoje, que deram muito o que falar aí, né? Existe uma grande diferença, na minha opinião, entre forma e conteúdo. Ambas as coisas são importantes, mas na minha vida eu sempre me pautei mais pelo conteúdo. Até porque eu escrevi um livro sobre a hipocrisia, né, da esquerda. Então, a questão da empatia, por exemplo, que você trouxe, Paulo, é óbvio que ela incomoda se a gente sentir que há falta de empatia no outro, né, que, aliás, é uma característica da psicopatia. Mas a gente tem que tomar cuidado, na minha opinião, para não confundir, às vezes, o estilo mais bronco, tosco ou direto com a falta sincera, genuína de empatia. E vice-versa. Tomarmos o cuidado para não nos tornarmos presas fáceis de pessoas que calibram discursos para parecerem muito altruístas, empáticas, né? E, no fundo, estão apenas politizando e pensando em eleição. Então, veja, vamos tentar tirar do conteúdo do que disse o presidente ali o que há de razoável, né? Porque a forma, eu concordo, parece faltar tato, né? Mas não me parece faltar empatia genuína ou razão naquilo que ele fala. Veja, em primeiro lugar, né, pegando o que ele falou ontem também, pânico paralisa. Eu escrevi um texto hoje sobre isso, né, remetendo até uma piada do general com a camisa vermelha versus o outro com a calça marrom, né? Nós temos uma escassez de lideranças no mundo ocidental hoje mais corajosas. Lideranças mais corajosas, num estilo Churchill, para enfrentar uma ameaça como o nazismo, como Hitler, né? Hoje, se fosse hoje aquilo, a imensa maioria estaria pedindo para assinar um pacto de paz, né, onde todo mundo ia virar nazista. Esse ia ser o resultado prático. Então, ainda bem que no mundo existem pessoas com um pouco mais de coragem para remar contra esse tipo de maré acovardada, né? Fechar tudo é loucura, isso não se mostrou razoável e estamos há 1 ano nesse discurso. 1 ano. Antes era achatar a curva, 15 dias, depois ver. Agora virou uma solução definitiva. Até a vacinação fazer efeito ao longo do tempo e tudo mais. Então, é uma loucura. É uma loucura. Isso sim é falta de empatia e elo com o povo brasileiro, que não tem o salário garantido no final do mês e a estabilidade de emprego de funcionário público, ou não tem a condição de fazer home office, como a imensa maioria de nós, jornalistas, né? Outra coisa, a frase que o presidente usou ali, que o trabalho essencial é aquele que coloca o pão do chefe de casa na mesa, né? Essa frase é excelente, excelente, né? Vai explicar para um garçom que não é essencial o trabalho dele. Se ele depende desse trabalho para no final do dia colocar comida na mesa para os filhos. Então, tem coisas que estão acertadas ali, apesar da forma brusca, né, que é o estilo do presidente, que também cansa ser alvo de ataques tão baixos e chulos da imensa maioria da imprensa, chamado de genocida, de insensível e tudo mais, né? Sobre vacina, vamos lá, né? Falta no mundo todo, no Canadá, na Europa, basta ver as reportagens. Né? E, de repente, é culpa só do presidente. E, aliás, há um truque aí que eu já falei também, né? Até o filho do presidente Eduardo Bolsonaro apontou isso hoje também. Alguns tratam a vacinação em números relativos, lembrando que falta produção de vacina no mundo e que o Brasil tem 200 milhões de pessoas num território continental, e são os mesmos que tratam as mortes em termos absolutos, porque aí o Brasil é um país grande e dá mais ênfase. Então veja como falta honestidade intelectual nesse debate, né? Tá tudo muito politizado. Olha só, demonizam tanto o presidente que tem uma pessoa hoje, por exemplo, de ONG, de educação, né, que falou o seguinte: mimimi e frescura é o que está sendo responsável pelas mortes
de milhares no Brasil. Eu até perguntei a ela, falei, vem cá, o que está matando então milhares de pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Argentina? E ela ainda respondeu, né? Aqui é o descaso do presidente, aqui no Brasil. Ela ainda respondeu, quer dizer, no Brasil não é o vírus chinês que mata, é o presidente. Aí ele fala assim, a imprensa me trata como se eu fosse o vírus e botam que ele está atacando a imprensa. Não, ele está relatando como ele é tratado por parte da imprensa, é verdade. Ou por ONGs, ou por políticos, todos que querem vê-lo fora do poder, né? Pelo motivo que for. Um outro, que é jornalista e editor da Globo News, né, falou que, segundo um pesquisador, né, puxou lá da cartola, mudança de postura do governo federal, sendo que o STF deu autonomia de lockdown e esse tipo de medida que estamos vendo, afinal de contas, aos estados e municípios, sim, né? Segundo esse pesquisador que o jornalista da Globo News citou, teria sido possível evitar 3/4 da morte no Brasil. Meu Deus, como é que alguém fala isso e mantém a cara, sem ruborizar? O Brasil já é 20º alguma coisa do ranking de morte por milhão de habitantes. Tá? Não está entre os 5 piores, nem os 10 piores. Agora, se o Brasil tivesse evitado 3/4 das mortes, nós seríamos o melhor país do mundo, junto com o Japão, talvez, e com Taiwan. Né? Quer dizer, que loucura é essa? As pessoas esqueceram da pandemia, quando é para atacar o presidente, assim como é para mostrar o PIB, né? Aí esquece da pandemia e esquece que são os mesmos que falavam fica em casa, a economia fica para depois. Quer dizer, há muita politização, me desculpa, mas há. Não é à toa que a pesquisa que a própria Jovem Pan fez, né, com 35 mil votos, quem é responsável é o presidente ou são os prefeitos e governadores? Deu quase 97% dizendo que são os prefeitos e governadores. E hoje a hashtag Dória Genocida chegou aos topos de tendência no Twitter, né? O governador tenta tanto colar a pecha de genocida no presidente, com apoio de parte da imprensa tucana, né? Mas, pelo visto, não está dando muito certo.